gente, vamos iniciando agora mais uma live. A live de hoje, a gente vai falar sobre cuidar de quem cuida, a importância, né, desse autocuidado dos pais para o desenvolvimento dos filhos. E aí a gente tem mais uma convidada que é mais uma coautora do livro Disciplina e Afeto, né? Todas essas lives que a gente está fazendo durante essa semana são também voltadas à divulgação dessa obra que a gente participou, que é tão rica, né? Principalmente com conteúdos voltados ao desenvolvimento, enfim, é isso. Já estou verificando aqui se a Luciana já está presente para que eu possa adicioná-la a essa live de hoje, né? Ainda não apareceu aqui para mim, vou aguardar um pouquinho, mas de modo geral, essa semana tem sido muito rica, né, com relação a esses conteúdos voltados ao desenvolvimento, enfim, a criação de filhos, né, para que a gente possa ter esse olhar mais carinhoso, mais cuidadoso para o desenvolvimento das nossas crianças e como a gente, enquanto adultos, pode, né, contribuir e colaborar para esse desenvolvimento cada vez mais saudável das nossas crianças. Deixa eu dar uma procurada novamente para ver se a nossa convidada já está à disposição. Deixa eu olhar por aqui. Mas é isso, gente. De modo geral, vamos sempre estar trazendo, né, esse olhar cada vez mais cuidadoso e respeitoso para as nossas crianças, para a forma como a gente pode conduzir o nosso olhar para elas, né, e cada vez mais conectados, né, nessa relação pais e filhos. É isso. Só entrando aqui em contato com a Luciana para que ela possa entrar e a gente possa iniciar, né, esse bate-papo de hoje. Pronto, já ela entra. E eu espero que vocês estejam gostando, né, dessa maratona de lives. A gente tá na 4ª live dessa semana. Amanhã teremos 2, né? Uma pela manhã e outra à noite. A live de fechamento dessa semana aí, cheia de conteúdos voltados à relação pais e filhos. A Luciana entrar aqui junto com a gente. Prontinho, agora. Olá, boa noite. Tudo bom, Cami? Boa noite. Por aqui tudo bem com você? Também, tudo jóia. Que ótimo. Se apresenta um pouquinho aqui para a gente conhecer um pouquinho mais de você, do seu trabalho. Fala um pouquinho sobre ti. Camila, eu sou fisioterapeuta. Eu trabalho com desenvolvimento infantil. Já fazem 22 anos. Tenho as especializações aí dentro dessa área. E quando você se torna mãe, você entra nesse mundo mais engajada, né? Vamos dizer assim, acho que você compreende um pouco mais das mães que estão nesse processo. Eu trabalho muito com crianças especiais, né? Com alguma questão aí de desenvolvimento ou alguma questão motora mesmo, questões mais leves, né? Mas você acaba englobando toda essa questão do desenvolvimento motor, né? Da criança, corpo, respiratório, enfim. Entendi. Tu tens um espaço, né, que eu me apaixonei só de ver pelo teu Instagram. Como é que funciona lá no Quintal? Quintal Reabilitação. Isso. O Quintal é um espaço que ele é bem lúdico, que eu falo que assim, quem é físio, você tem que chamar a criança pro motor, né? Então você chama desde da criança até o adulto, que entra lá, quer se aventurar ali em muitas questões, né? Então o espaço acaba atendendo
bastante esse público, que ele é uma demanda bem grande, assim, nesse público que a gente acaba trabalhando com a parte de desenvolvimento. E essa a gente está com um projeto do Personal Play, né? Que a gente fala que é um trabalho em conjunto com os pais, porque eu falo que muito da terapia com as crianças, você tem que ter uma participação muito grande com os pais. Assim como o adulto, quando a gente trabalha com adulto, a gente precisa dessa reflexão mesmo de que ele também faz parte da reabilitação, ele querer se reabilitar, a gente trabalha com a criança também, que a gente faz um trabalho em equipe mesmo, uma equipe multidisciplinar. A gente tem contato com a escola, com outros terapeutas, enfim, para englobar. E essa parte do personal play surgiu quando a demanda vinha muito grande de questões de diagnóstico que não eram fechados, a dificuldade dos pais de se conectarem com os filhos para ver o que eles podiam fazer, enfim, aquela aflição mesmo, né? Uma ansiedade de tipo, como que eu posso ajudar meu filho? Eu sei que ele precisa, mas eu não consigo, enfim, de aumentar essa área de conexão e mostrar para eles que cada pessoa é uma pessoa, cada criança é uma criança, que a gente trabalha o desenvolvimento comparando ela com ela mesma, no quanto ela vai se evoluindo, e que a gente precisa dar espaço, né, para as respostas, né? Que muitas vezes o que o pai quer, o tempo de resposta que o pai quer, não é o tempo de resposta da criança. Então, de ter essa percepção de a gente tem um tempo que é nosso, da gente se autoconhecer mesmo, para ir trabalhando em conjunto, né? É verdade, eu acho que o tema que a gente escolheu para essa live tem tudo a ver, então, né, com a filosofia do teu espaço, com a forma como vocês trabalham aí, né? Porque esse olhar para o autocuidado dos pais é muito importante, né? Se a gente consegue olhar para nós mesmos, para as nossas necessidades também, fica mais fácil da gente separar o que fala das nossas ansiedades também, né? E o que é que fala sobre o desenvolvimento da criança nesse processo. Para quem não me conhece, eu sou Camila, sou psicóloga, sou psicopedagoga também, sou especialista em desenvolvimento e atualmente eu trabalho na clínica com psicoterapia, psicopedagogia e consultoria parental. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, desse cuidado de quem cuida, como é importante, né, esse olhar também para os pais. E o quanto que isso também traz benefícios para o desenvolvimento dos filhos, né? Esse olhar para esse autocuidado dos pais. Como é que você percebe assim, essa importância desse cuidado, né, dessas figuras de referência para poder também cuidar das crianças? Então, eu acho que a gente, que nem aqui em São Paulo, a rotina é louca, né? Eu falo que é agenda de filho, agenda do segundo filho, do terceiro filho, agenda do pai, agenda da mãe, enfim. E eu acho que a gente vive em momentos em que a gente precisa de um espaço para se olhar, né? Para ver que a gente tem que ter uma organização, né? Diante de tudo isso, a gente tem que ser pai, tem que ser mãe, né? Tem que ter o papel, vamos supor, de esposa, de filha, e a gente também tem que ter o nosso tempo, né? Nem que seja 5 minutinhos mais para que você se concentre, veja como que você está, para as coisas fluírem, né? Eu acho que o autoconhecimento é tudo. E eu acho que a maneira que lida, ou em algumas situações, é o maior espelho do filho. E às vezes a gente quer dar muita atenção, quer ter o tempo todo para o filho. Enfim, a gente sabe que também ele também não necessita o tempo todo de estar conosco, né? Mas ele precisa de um momento em que, quando ele peça a sua atenção, você esteja lá inteira, né? Para visualizar o progresso, ou para tentar compreender algo que ele tente, ou através de um choro que você dê atenção para
tentar compreender o que está acontecendo, né? E eu falo que assim, eu trabalho com um público que também é da gente, né? Porque tem crianças que se você ter como um comparativo, tem um tempo de resposta, mas alguma criança com alguma lesão, a gente já fica no anseio. Imagina esses pais, né? Eu falo assim que a gente tem o cuidado de esperar o tempo deles, né? Tentar compreender. E eu falo assim que o pouquinho que eu faço dentro do consultório, que às vezes assim o pai ou a mãe chegam no consultório e falam assim, nossa, gente, eu tô com uma dor de cabeça, não dormi direito. Daí a gente fala assim, bom, não é teu momento, né? Teu filho tá com a gente, vamos tomar um café, dar uma volta. Agora é o tempo dele ir para terapia, né? Ou mesmo assim, tipo, tá com uma dor, então vamos ter, se tem mais alguém no consultório que possa dar um suporte para o pai, então vamos atender essa dor de cabeça, essa demanda, porque eu acho que é isso. E sempre estar com os ouvidos atentos também, porque pais trazem muitas questões que você pode dar uma direcionada e pode auxiliar em alguma forma, né? E faz muito sentido e faz muita diferença na reabilitação, né? Quando o pai, a mãe tá engajado aí nesse processo. Eu falo que também não é só pai e só mãe, né? Cuidador também, né? Acho que o cuidador faz muito parte, né? É muito É verdade. Esse olhar, né, para esses adultos de referência como um todo, né, essas pessoas que estão ali nesse papel assim importante na vida da criança, né, no cuidado, é importante não só para a relação com os filhos, mas também para a gente olhar para as nossas próprias necessidades, para a gente se conectar com a nossa rotina, né? Enfim, é importante que a gente entenda que autocuidado não tem a ver só com questões de estética, por exemplo, como muitas vezes, né, quando a gente olha para a era digital, geralmente as pessoas trazem, meu momento de autocuidado, voltado a algo mais voltado, né, esse cuidado com a sua própria aparência, estética. E essas questões também são importantes, mas o autocuidado é muito além dessas questões, né? A gente se conectar com as nossas necessidades. O que é que eu estou precisando nesse momento? Como é que eu posso organizar a minha rotina para que eu também tenha esses momentos individuais na minha vida? Isso faz diferença na vida também das crianças. Na forma como a gente olha para esse desenvolvimento, que a gente respeita também o tempo, os limites das nossas crianças, né? Então, é também cuidar da nossa saúde emocional nesses processos. Mas me conte, olhando para essa perspectiva de pessoas de referência, como é que você percebe assim, a mudança na vida desses adultos de referência, né, com a chegada de um filho? Assim, as mudanças, sentimentos, angústias que vêm junto com esse momento, né, da chegada de um filho. Eu acho assim que a chegada de um filho, ele é muito engraçado, é um misto de emoções, né? É uma emoção tipo que alegria que você tá aqui, mas e agora o que eu vou fazer, né? Eu acho assim. E quando você acaba idealizando a criança, né? Antes dela chegar no mundo. Então você tem um prospecto. Queria que fosse assim, queria que fosse assado e tal. E muitas vezes a criança ou ela apresenta algo que é bem perceptível, né? Que seja motor ou que seja alguma questão aí que você consegue visualizar, né? Ou questões que você não consegue visualizar, que só com o tempo você vai descobrindo que tem alguma coisa diferente, né? Ou mesmo no seu anseio de projetar algo que você queira naquela criança, né? E aquela criança, ela é única. Ela vai se desenvolver, ela vai ter as interações com o mundo e ela é um serzinho que é único, independente se tem alguma questão ou se não tem, né?
Então, aquela criança Uhum. não pode ser uma projeção do que você deseja, né? Mas sim de você direcionar ela da maneira que você acha, vamos supor, que tem que ser conduzida, né? E em cima disso, eu acho que assim, no primeiro momento, o que eu acabo buscando assim é uma acolhida para os pais, né? De tentar compreender o que ele espera daquela criança. Tentar mostrar para ele o que essa criança tem de melhor para dar. E que essa criança, ela se esforça, né? Para dar esse melhor. E que em cada sessão ela tá diferente, né? Que em cada terapia, cada projeto que a gente desenvolve, a criança, ela tem aprendizado com a gente, né? Eu falo que a gente, às vezes, não tá numa escuta e numa percepção muito grande de que a gente tem aprendizados muito maiores com eles, né? De ter um autocontrole, uma consciência, enfim. Eu mesma eu falo que assim, eu tenho que ter esse autocontrole com as crianças, né? Que tem um tempo de resposta menor. Mas muitas vezes eu exijo da minha filha e do meu filho um tempo de resposta rápido. E não, que eles têm um tempinho deles de resposta e que a gente tem que respirar fundo e tentar direcionar, tentar ver a situação, a ver naquela janela de oportunidades o que a gente pode aprender, né? Enfim, para deixar uma situação e que as coisas fluam, né? Que haja aprendizado. É verdade. A chegada de um filho, ela mexe com muitos aspectos, né, na vida dessas figuras de referência, de modo geral. A gente pode pensar em todas essas questões voltadas ao emocional, né? Esse misto de sentimentos e também de inseguranças. Lidar com o novo sempre é um desafio. E maternidade, você pode ter, sei lá, 5 filhos. Cada maternidade vai ser única, vai ser diferente. Porque a gente vai estar em um momento diferente da vida e porque cada ser humano é único também, né? As necessidades, elas acabam sendo, de alguma forma, diferentes para cada um ali. Em intensidade, em forma, enfim. É isso. Então, mexe com mudança de rotina, as preocupações relacionadas a esse desenvolvimento mesmo, né, das crianças. Assim como esse olhar para essa pessoa que tem agora uma nova função. Para além das outras funções da sua vida, essa função materna, paterna, ou seja outra, essa função de cuidado, né, na vida de outra pessoa. Então, para além desses papéis, se a gente não tem esse olhar para esse autocuidado nesse processo, isso pode ser também muito intenso para esse adulto que aí também está lidando com o novo, né, que é o desenvolvimento de uma criança. Para além dessas questões, se a gente for parar para pensar, além de tudo isso, esses adultos lidam com a expectativa não só deles, mas do outro. Sim. Essa criança nem nasceu e a sociedade já está ali cobrando. Se a gente pensa no contexto de mãe, sei lá, você tá num relacionamento, quantas vezes você não vai ouvir alguém te perguntar: e aí, quando é que vem o bebê? Quando é que vem o filho? Você já sofre muitas pressões. Né? Então, quando chega essa criança, essa mãe também já vai sofrer uma série de pressões nessa função da vida dela, né? E vai ser julgada em muitos aspectos. Então, até lidar com todas essas questões, vai falar de sentimentos também envolvidos nesse processo, né? Então, a gente pode pensar em diversas mudanças que chegam juntamente com a criança ali na sua vida, né? Coisas práticas, como, por exemplo, mudança na dinâmica familiar, ter mais horários que mudam, não são mais os mesmos, a própria rotina muda, né? Então, horário de sono, de fazer refeição, até de tomar banho. Muitas vezes, quando você vai se pegar, nem consegui tomar banho ainda. À noite é o primeiro momento que eu estou conseguindo tomar banho hoje. Então, assim, são muitas mudanças para essa pessoa de referência ali, que está lidando com o cuidado com outras pessoas. E se a gente não toma cuidado, se torna muito
fácil se negligenciar dentro das próprias necessidades também. Então, o autocuidado, né, nesse momento, nessa função também de cuidar, ele é muito importante, né? Até para a nossa relação com as crianças, né? Concordo. E outra questão que eu acho que é de extrema importância, sempre numa maternidade, uma paternidade, enfim, mas para uma família é uma rede de apoio, né? Que seja um amigo, que seja um cuidador, supra de algumas funções e que se distribua. E que essas funções, elas são como se fossem engrenagens, né? Então, elas têm que funcionar de alguma forma. Porque eu falo que a gente nasce com uma questão, que eu falo que são muitos rótulos dessa vida, que a gente tem, um deles tem que ser independente, né? E eu falo que essa independência não em nenhum momento. Nós somos seres humanos e somos interdependentes um do outro, né? Então, a gente precisa até, assim... Você não consegue fazer um filho sozinha, né? Você não consegue. Você tem que ter um parceiro, você tem que ter um material genético, enfim, para ter uma educação, enfim, né? Se é uma mãe que quer ter um filho só, sem pai. Mas, assim, eu acho que você é dependente do médico, é dependente do enfermeiro, é dependente da auxiliar de casa, da sua mãe que te escuta, do seu parceiro que está ali do lado, ou parceira, enfim. Eu acho que nós somos seres dependentes. Nós somos interdependentes aí para um crescimento, né? E essas rotulações eu falo bem desde sempre. E eu falo que quando a gente começa a compreender isso, a gente vê que as rotulações, elas acabam muitas vezes indo para quê? A criança chega no consultório, então, minha criança é muito preguiçosa, aí não rola. Como assim preguiçosa, né? Vamos tentar entender o que ela quer mostrar, como não ter um movimento, né? Ou vamos ver o que ela quer mostrar se ela não te olha nos olhos, se você não consegue uma conexão com ela. Vamos tentar de outra forma, vamos mudar o ambiente, vamos interagir de outra maneira. Então, eu acho que as rotulações, elas também têm que ser quebradas, né? Cada criança é único. Nós somos diferentes uns dos outros, cada um tem suas vivências, seus aprendizados. Então, eu acho que a gente tem que se atentar, né? Qual é a vida daquela criança, né? O que ela teve de vivência, o que ela teve de estímulo, enfim. É verdade. E aí, muitas vezes, a gente vai estar assim, disponível para, de fato, olhar para as necessidades dessa criança quando a gente também está conectado com as nossas, né? Não, é um risco muito grande da gente estar passando ali expectativas, ansiedades nossas e frustrações para essa criança que precisa desse olhar, né, individual e carinhoso. E não é muito difícil da gente entender também, muitas vezes, de onde vem essas ansiedades desses pais, né? Que vem desse processo de cobranças e de autocobranças também, muitas vezes intensa, que vem junto com esse papel, né? Que é cuidar, direcionar, enfim, estar ali junto, fortalecendo esse desenvolvimento das crianças. E aí, se a gente não consegue olhar para nós mesmos nesse processo, a gente corre o risco de interferir, né, no processo, sem respeitar tanto a individualidade dessas crianças. Eu até tinha visto aqui no teu capítulo, né, do livro, do Disciplina e Afeto, que você fala um pouco sobre essas questões, né? Você traz assim, ó, não se esqueça de suas outras funções, do seu autocuidado e de se valorizar como pessoa nesses múltiplos papéis da vida. Sua postura diante da vida é uma das maiores dádivas que você pode deixar ao seu filho. Eu acho que esse teu parágrafo resume muito
o quanto que é importante esse adulto de referência estar conectado também com ele, né? E o quanto que isso é positivo para essas crianças, para o desenvolvimento dela, né? De modo geral. Sim. Eu falo também que às vezes numa maternidade, muitas vezes quando a gente acaba incutindo algumas questões de desejos mesmo, né? Que meu filho tem que ser assim, tem que ser assado, a gente já vai com uma certa ansiedade, que muitas vezes isso também acaba atrapalhando as questões do próprio desenvolvimento do filho, né? Eu vou dar um exemplo, assim, rápido e breve, assim, que acaba chegando às vezes no consultório, né? Às vezes é uma criança que senta, mas não rola, né? Porque nesse papel de múltiplas funções, às vezes a gente esquece, né? De ter uma atenção, de estar 5 minutos ali. E muitas vezes não é direcionado também, né? E às vezes a mãe e o pai não vou colocar, vamos tirar esse sentimento de culpa. Às vezes é uma não orientação, né? De como que o ambiente tem que estar para o filho, né? Então, às vezes chegam com os cabelos já em pé. Meu filho tem alguma coisa. Ele só senta no rolo. Mas às vezes a questão ambiental também favorece. Então, essa questão do personal play vem muito para isso, para direcionar o foco na criança, de abaixar um pouco esse anseio, sabe? Essa como que se fala? Agonia mesmo, né? De ver a criança, sei lá, não tá para frente. O que tá de errado, né? Onde tá pegando aí? Então, de mostrar que existem muitos fatores que estimulam uma criança, desde o ambiente, como o nosso próprio posicionamento. Às vezes a criança fica sentada porque a mãe coloca ela sentadinha, porque tem que fazer as coisas e daqui a pouco tem que cuidar do filho, daí tira ela da posição e coloca ela sentadinha com as almofadas para ela ver o irmão e de repente tem que limpar a casa e tem, enfim, muitas questões aí, né? Eu falo que assim essa ansiedade, esse anseio da gente querer proporcionar o melhor para o nosso filho, a gente também tem que respirar um pouquinho, tentar focar em si e liberar o nosso olhar para o nosso filho, admirar e ver o que está acontecendo, né? O que ele te dá de retorno, de resposta. Enfim. Acho que é um pouquinho aí do que também aparece. É verdade. É verdade. E aí, olhando para esse contexto, né, todo que tu trazes, com tanta riqueza, como que tu percebes, assim, o autocuidado desses pais, como é que pode favorecer esse desenvolvimento das crianças? Então, eu falo assim, eu falo que assim, o movimento ele é muito espelho do interior, né? Então, eu falo assim que esse medo vamos supor, a criança vai pro consultório. Então, a primeira coisa que ela quer fazer, ela é mostrar para a mãe e para o pai que ela está fazendo, que ela conquistou algo, né? Porque eles são as figuras mais importantes que eles têm na vida, né? E muitas vezes a gente tem que conversar com os pais. Ó, ele está dando o máximo para rolar. Ó o que ele está conseguindo, né? Ah, não, mas ele não está sentando. Não, mas ele está rolando. Ele está iniciando a rolar. Então, a gente precisa de vários outros músculos que funcionem, que dêem um suporte antes de sentar. Né? Então, vamos prestar atenção no que ele está te mostrando. Então, eu acho que esse direcionamento do olhar do pai, da mãe para a criança, do que a criança está fazendo, ele está mostrando, eu acho que ele é essencial, né? E eu falo assim, que além do personal play, tem outras técnicas. E tem uma técnica que também tem dentro do consultório, a técnica, ela assim,
ela tem... Ela é intensiva durante 20 dias e a criança fica 4 horas por dia nesse protocolo. Daí você vai me falar assim, nossa, mas fica 4 horas fazendo exercício, né? Então, é justamente para tentar integrar todas as áreas sensoriais da criança, de receber um estímulo,